Cheguei 4h30 na Blue Space. Gente. E aí ela, cadê você? Cadê você? De repente eu vejo ela vem tirar foto comigo. Fui lá, tirei foto com ela se mandou no meio da multidão. Aí de repente chega a mensagem dela, cadê você? Cadê você? Eu falei, você acabou de tirar uma foto comigo. E ela voltou assim, meu Deus, você tá muito amapô, você tá muito linda. Meu nome é Amara Moira, acabo de fazer 31 anos. Eu nasci em Campinas, mas estou morando em São Paulo, aqui meio São Paulo, meio Campinas, família de lá. Então, eu lembro, quando eu tinha 18 anos, eu comecei uma relação com uma travesti. E ela chegou pra mim e perguntou se eu queria que ela me montasse, pra ver como é que ia ficar de mulher. Eu falei que não. E eu lembro que um pouco depois, dentro dessa mesma relação, vendo aquela situação precária na qual ela vivia, né, na prostituição precária, uma casa super complicada, me deu um negócio assim, de quando eu virasse professora universitária, fiquei pensando nisso, né, cogitando isso de aí não pudesse mais ser demitida, então me assumiria travesti como uma forma política até de existir, assim. Só que é engraçado que naquele momento aquilo me parecia uma ideia que eu pensei a meu respeito, assim, como se eu estivesse escolhendo, alguma coisa que eu pudesse escolher ou não escolher, e com o tempo isso foi começando a fazer sentido. Eu lembro que isso acontece com 18, 19 anos, e aí uns 6 anos atrás, quando eu tinha uns 25, eu lembro que eu vi Priscila Rainha do Deserto, e eu já tinha tido um relacionamento intenso, 2 anos com uma travesti, morei com ela. Eu vi esse filme mexeu muito comigo, eu fiquei muito abalada, e aí quando eu saio do filme, eu fiquei a madrugada inteira sem conseguir dormir, escrevi um poema nessa madrugada, e um poema que falava sobre uma pessoa, sei lá, um homem, né, que fica se imaginando assim, o quanto seria imponente, forte, poderosa se não tivesse os pelos que tem, se tivesse um cabelo comprido, se pudesse usar um decote, uma roupa sedutora. E aí eu escrevo esse poema, mando esse poema pra minha ex-namorada e falo pra ela, fiz esse poema pensando em você. E ela, mas o que esse poema tem a ver comigo? Esse poema tá falando de um homem que quer tirar os pelos, que quer ter o cabelo mais comprido, que quer usar roupas que eu já uso, sabe? O que esse poema tem a ver comigo exatamente? E aí acho que foi um pouco nesse momento que eu começo a perceber que esse poema não dizia respeito a ela, dizia respeito a mim. Até que 3 anos atrás, finalmente eu fui pra internet, fui procurar informações a respeito, já não tinha mais muito contato com ela e com nenhuma outra pessoa trans. Vivi uma vida de homem cis hétero, sabe? Tava dentro de uma relação longuíssima com uma mulher cis. Eu vivi bastante tempo com essa minha ex-namorada. Então comecei a perguntar se ela se importava se eu usasse alguma roupa dela na hora que a gente fosse dormir, sabe? Usar a calcinha dela. E aí teve um momento em que eu percebi que dentro dessa relação não teria como, e eu precisava descobrir o quanto essas questões, essa transformação era importante pra mim. E a gente termina, e quando a gente termina, me parece não tem mais nada que me segura. Fui, compro os hormônios, tomo os hormônios, compro as roupas, e eu tomei por 2 semanas. Eu sei que eu tomei uma dose cavalar, uma dose muito grande, e fiquei enlouquecida. Não sabia que ia ter um desequilíbrio emocional tão grande, não sabia que ia ficar daquele jeito, chorava por tudo, me sentia frágil, estava no final do meu mestrado, achava que não ia conseguir terminar meu mestrado. Então, era uma situação, era um momento muito delicado assim na minha vida, ao mesmo tempo eu não conseguia continuar com aquilo, peguei tudo, joguei tudo fora, fui procurar uma psicóloga para ela me ajudar, para ela me curar. Eu queria que ela me curasse, que ela nunca mais deixasse eu fazer isso comigo. E ela falou, calma, vamos entender de onde vem essa necessidade de você transformar seu corpo, de onde vem essa necessidade de você tomar esses hormônios. Começo a conhecer pessoas trans ao meu redor, me aproximo da militância como bissexual, então vou me sentindo à vontade nesse meio. Ninguém sabia que eu tinha passado por essa experiência de tomar os hormônios. Volto a namorar aquela menina, a gente tinha terminado, eu volto a namorar com ela. Eu tinha contado pra ela dessa minha tentativa de transição, mas tinha falado que eu tinha mudado de ideia, que aquilo não era eu. Então, ou seja, não é uma pessoa que estaria disposta, não era uma pessoa militante, não era uma pessoa que conseguiria facilmente assim, encontrar forças pra bancar uma relação com uma travesti. Me afasto dos movimentos, e aí vem o carnaval. E no carnaval, meus amigos me atiçam e perguntam se eu não vou me montar, porque no ano passado eu tinha brincado disso. Naquele ano, o carnaval e o aniversário eram na mesma data, era no final do mês o carnaval. E aí eu pergunto pra ela se ela se importaria se eu me montasse.
E ela fala que não, mas ela engoliu seco pra falar não, assim, então, não. E aí quando eu me monto, ela pergunta se eu queria que ela me maquiasse, pintasse minhas unhas. E, muita coisa passando pela minha cabeça, me parecia assim que ela tava me dando um pouco de permissão, tava me dando carta branca pra descobrir onde eu quero chegar. A gente sai e eu nunca me senti tão bem. E aí quando eu volto pra casa, naqueles trajes ainda, eu volto e volto ainda mais sentindo vontade de me envolver com ela e me envolver naqueles termos, naqueles trajes. E ela não consegue, ela fala, não, preciso que você tire essa roupa pra gente ficar assim, eu tô me sentindo desconfortável. Só que aí eu já não conseguia mais, então eu me montei nesse primeiro dia, foi no segundo, no terceiro, no quarto, acabou o carnaval, ela voltou pra cidade dela, ela vendo tudo isso à distância, essa minha namorada, até que o momento em que ela fala, não tem mais como, parece que você está sendo uma travesti aí longe na sua cidade, quando você vem me ver você é um homenzinho padrão e eu não consigo viver essa dualidade. E ela termina comigo, e ela terminou comigo, no dia seguinte eu procurei aquela minha ex-namorada travesti e pedi pra ela me aplicar a minha primeira injeção de hormônios. Isso foi dia 28 de março, quando deu 30 de abril eu fui na Marisa, comprei um guarda-roupa de roupas femininas, joguei tudo na mala, vim pra São Paulo, só trouxe essas roupas na mala, era a parada LGBT, dia 4 ia ser a parada, eu cheguei dia 1º aqui, dia 1º ia ter uma feira na República, e uma página que eu moderava, que eu era moderadora, Palmeiras Livre, ia ganhar um prêmio, que era a página de torcedores LGBT do Palmeiras, e aí eu fui lá, coloquei uma peruca pavorosa, e coloquei uma calça feminina ridícula, coloquei um saltinho ridículo e uma blusa do Palmeiras. E saí assim no metrô, e assim, me sentindo assim, meu Deus, que coisa incrível. Eu sei que uma senhorinha me parou no metrô, assim, chegou, me cutucou e falou, tem uma coisa errada na nossa roupa. E aí eu estava, nossa, quando ela falou isso, assim, quase comecei a chorar, perguntei, o que tá errado, senhora? O selo tá pra fora. Aí coloquei o selo da camiseta pra fora, assim, falei, nossa, era só isso que tava errado. E fui pra feira, e aí encontro meus amigos. Quando eu volto, no metrô, na volta, eu encontro uma drag, sento do lado dela, começo a conversar com ela, e eu falo pra ela, se você puder me chamar de Amara, eu agradeço, mas se não puder, tudo bem. Pedindo por favor, assim, sabe, foi a primeira pessoa que eu pedi pra me chamar de Amara, e ela veio aqui no meu apartamento, aí ela começou a me produzir, a gente tomando cerveja, eu nem sem olhar no espelho, então não tava vendo o que ela tava fazendo em mim. Quando deu 2 da manhã, ela acabou a maquiagem dela e falou, olha no espelho agora. Quando eu olhei no espelho, assim, oh meu Deus! Foi a primeira vez que eu vi uma figura feminina no espelho, foi a primeira vez que eu acreditei que era possível. Naquele momento, eu falei, nossa, eu tenho 29 anos, mas eu tô olhando isso aqui no espelho, e com isso daqui eu consigo pensar que eu posso ser Amara. Estou preparada, começo a postar foto no Facebook, sinalizando para as pessoas algumas coisas, ainda não falei nada de Amara, só postei as fotos e todo mundo, nossa, que linda, que maravilha! Era brincadeira até aquele momento, né? Ninguém ainda tinha levado a sério aquele processo. E eu volto no dia 5 para Campinas, dia 5 de maio, aniversário de 92 anos da minha avó. Minha avó, mãe e pai vão me pegar na rodoviária. Eu fiz questão de ir do jeito que eu tava na parada LGBT no dia seguinte. Minha mãe vira, esse é o presente de aniversário que você vai dar pra sua avó? Aí eu falei, mas ela queria algo mais do que ganhar uma neta? Silêncio constrangedor, ninguém sabia o que fazer. A gente foi levar minha avó na casa dela, deixamos minha avó na casa dela, e quando minha avó saiu do carro, minha mãe começa a chorar sem conseguir se controlar. E aí começa o processo todo, esse processo super tenso, super difícil de eu querer viver assim. Comecei a sentir uma liberdade, uma leveza que eu não tinha antes. Nesses dias eu começo a perceber que tudo que eu fazia antes, enquanto homem, eu fazia como um papel, eu fazia no intuito de me lerem como homem, eu fazia para afirmar uma identidade e me proteger de descobrir coisas a meu respeito. E quando começa esse processo, minha mãe não dá conta a princípio, né? Ela, então, eu lembro que um dia ela chorava, no outro dia ela me ajudava a pentear a peruca, aí no outro dia ela voltava a chorar, aí ela me ajudava a fazer cutícula, e tava muito difícil viver com meus pais nessa situação, sabe?
E aí eu lembro que minha mãe, quando eu falei pra ela que ia sair pra ir numa república, ela foi muito clara, muito contundente, assim, chorando, veio e falou pra mim, olha, você tá saindo porque você quer, você não precisa, a gente vai aprender a lidar com você, aprender a te respeitar. E foi uma fala muito importante assim, da minha mãe. Ela estava determinada a não abrir mão de mim, não queria deixar que ninguém abrisse mão de mim. E quando eu demonstrei resistência em voltar para a família, voltar a acompanhar as festas familiares, falei, mãe, eu não sei se vale a pena eu ir, pode ser que me distratem. Ela falou, ninguém vai te tratar mal nessa família. Teve muita coisa que eu passei, assim. Eu lembro que quando deu 6 meses, meu pai, foi Natal, 6, 7 meses, sei lá, foi Natal, e aí meu pai chegou, chamou uma parte da família ali, e Natal, Ano Novo, festas de fim de ano, assim, não lembro exatamente quando é que foi, e falou, eu queria aqui demonstrar publicamente que eu tenho o maior orgulho da forma como ela se assumiu, da forma como ela veio peitando preconceitos e reivindicando essa nova identidade, e a partir de hoje eu vou começar a te chamar de Amara, e eu quero deixar aqui registrado o meu respeito e meu orgulho.